Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai estudar, então a gente vai ver um pouco aí, até as aulas passadas nós vimos lá, então, recapitulando até agora na última aula a gente viu sobre argamassas, depois a gente viu sobre tintas e vernizes, né? E agora nós vamos ver então sobre, deixa eu pegar minha canetinha aqui, sobre madeiras, vidros, cerâmicas e revestimentos decorativos. Não vai dar tempo da gente ver tudo nessa aula de hoje, então para essa aula de hoje a gente vai ficar preso aqui, ó, em madeiras e em vidros. E essa segunda parte fica então para a próxima aula provavelmente, tá? É... Beleza, então vamos lá. Começando então a ver um pouco sobre madeiras, os tipos de madeira que a gente tem, os usos e aplicações da construção civil, né, os cuidados que nós temos que tomar como profissionais aí da profissão, da construção, né? Beleza. O que, que acontece? No Brasil, né, a gente tem um cenário em que a madeira ela ainda não é tão utilizada assim, em detrimento aí de outros métodos construtivos. Então, nós aqui no Brasil somos muito focados em usar, principalmente aí para a construção, o concreto armado, né? E aí a estrutura metálica que já vem ganhando mais espaço também, galpões a maioria dos galpões são feitos de estruturas metálicas, né? E até em edifícios de múltiplos pavimentos também tem se mostrado uma boa alternativa. A madeira ela não é um material que é muito utilizado em função de diversos fatores, alguns até meio que culturais já assim, mas de um certo tempo para cá ela vem ganhando mais espaço, principalmente por questões arquitetônicas, né, disposições arquitetônicas que, que deixam as construções mais bonitas, dependendo do estilo arquitetônico que é adotado. Mas vamos lá, então, por que alguns complicantes aqui, né, da situação atual no Brasil em relação ao uso da madeira? Primeiro aqui, ó, poucos cursos de graduação ministram estruturas de madeira, tá? É, para pensar, até mesmo nas faculdades de engenharia, o uso, as disciplinas com foco, né, em estruturas de madeira são muito reduzidas, né? Quando existem, foca-se muito principalmente em concreto armado, depois ali em estrutura metálica, e as estruturas de madeira são meio que deixadas de lado. Então, fica uma deficiência até na formação para o dimensionamento desse tipo de material, dimensionamento estrutural mesmo, tá? Então seria bom se isso tivesse mais disciplinas, né, até a gente poder difundir isso mais. Depois, falta de conhecimento da madeira e má aplicação de técnicas. Como assim? Na verdade, assim, as pessoas profissionais não conhecem bem as propriedades da madeira com a qual você vai trabalhar, aplicam técnicas construtivas inadequadas e aí às vezes falam, não funciona, não funciona, mas de repente é a técnica que a pessoa está aplicando que não é adequada para aquela situação. Depois, falta aqui de mão de obra qualificada, né? É, Se a gente for pensar numa construção toda em madeira, a gente tem que ter um serviço ali de carpintaria, né? Então tem que ter um profissional adequado para aquela situação e esses profissionais com um nível de qualificação exigido são reduzidos aqui no Brasil. A grande maioria dos nossos profissionais da construção aí, os pedreiros e mestres de obra, trabalham muito bem, por exemplo, com concreto armado, que já é bem difundido, é fácil de trabalhar. Quando é madeira, que são basicamente estruturas pré-moldadas, né, preparadas antes, depois faz lá a montagem, esses profissionais, a gente carece desse tipo de profissional aí. Uso inadequado e exploração de madeiras nativas. Então, outro problema que a gente tem no Brasil é que quando vai usar, usa madeira de sistemas de extração ilegal, né? Exploração ilegal de madeira, né? Que agride o meio ambiente, o pessoal vai lá para o centro, o coração da Amazônia, e começa a explorar ilegalmente madeira lá. Então, para a gente conseguir usar madeira no Brasil, a gente tem que ter uma conscientização das pessoas também para utilizar aqui madeira de reflorestamento e inclusive incentivar essas práticas aqui. De repente tem maiores incentivos fiscais para madeira de reflorestamento, né? Ou manejo florestal. E não usar madeira nativa aqui da mata lá, tá? Beleza. Alguns pontos aqui, ó, a gente viu alguns pontos complicantes, agora alguns pontos favoráveis aqui da situação atual no Brasil, o que vem ocorrendo ao longo dos anos. Primeiro,
tem ocorrido uma certa valorização da madeira pela arquitetura, né? Projetos arquitetônicos visando aí o uso mesmo desse material para fazer a disposição arquitetônica lá, né? E tudo mais. A disponibilidade de madeira de reflorestamento também tem aumentado no Brasil, então, mesmo tendo muito ainda a extração ilegal de madeira, essas áreas de reflorestamento, de uso de madeira que é específico para esse fim, tem crescido bastante, né? Então, isso aí é um ponto positivo que faz com que a gente passe a usar mais madeira. Outra coisa, o processo de industrialização da construção. Porque tudo que é feito na indústria passa a ser mais padronizado e passa a ter maior qualidade. Então, se eu industrializo meu processo de produção de madeira, né, de tábuas, a gente vai ver depois, né, chapas compensadas e tudo mais, a gente vai ver o que é isso. Se eu padronizo isso e consigo produzir em larga escala e com um padrão de qualidade elevado, a tendência de nós passarmos a usar isso é maior, né? Disponibilidade em praticamente todo o território nacional. Todo o nosso território nacional tem madeiras, tem espécies vegetativas que são passíveis de ser utilizadas na construção, tanto para construção quanto para fabricação de móveis, né? Também quando a gente pega de uso da madeira, a gente lembra direto da construção, mas madeira é usada para diversos fins. Custo competitivo com aço e concreto atualmente. Então a madeira ela passa a ter, dependendo da situação, um custo atrativo ali quando a gente está comparando com aço e com concreto, né, o custo final da obra. Aqui a gente abre um asterisco, dá um parênteses aqui, que isso aqui, essa questão de comparação de custos tem que ser sempre avaliado caso a caso, tá? Não dá porque a obra do cara ali ficou mais barata em madeira que a minha vai ficar, depende de muitos fatores, então sempre é bom fazer um estudo de viabilidade antes, tá? Conhecimento comum sobre a madeira, que é o conhecimento que, na verdade, a grande maioria das pessoas, até mesmo quem é leigo, tem, quando a gente fala em madeira, fala vamos construir com madeira, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é algo nesse sentido aqui. E aí acaba sendo um fator limitante também, até mesmo de a pessoa ter um certo receio em utilizar esse tipo de construção, né? Então, primeiro, a madeira é inflamável. É um conhecimento comum a todo mundo que a madeira é inflamável, ou seja, a madeira ela pega fogo com uma certa facilidade, tá? Então, gera-se toda essa preocupação, né, eu vou construir em madeira, mas pode correr o risco de pegar fogo, dependendo da área que for construída, dependendo do que acontecer. Por exemplo, uma estrutura de concreto, ela consegue suportar relativamente bem temperaturas maiores e sem sofrer vai sofrer danos, mas a gente faz reparações, né? Às vezes nem precisa de fazer reparação, dependendo da temperatura que o fogo atingir e a quantidade de tempo que ele permanecer. Na madeira, aí, meu amigo, aí já é diferente, né? A gente já sabe que se pegar fogo, não tem o que fazer. Aquilo ali vai desmoronar, vai por água abaixo e não vai ter como reaproveitar nada. Segundo ponto aqui, a madeira, ela apodrece. Então, esse aí é um ponto negativo que as pessoas costumam enxergar na madeira também, né? Porque, poxa, de tempos em tempos a minha madeira vai passar ao longo dos anos, vai apodrecer, vai perder resistência. Isso aqui a gente consegue combater isso aqui com as devidas manutenções e o tratamento adequado dessa madeira antes do uso dela, para favorecer que ela tenha uma vida útil, né, maior. A madeira é atacada por cupins, né? Então, se o cupim atacar a madeira, vai dar problema também. Eu vou ter que gastar com detetização. Isso aqui dá para ser relativamente resolvido tratando essa madeira antes, né? E também fazendo as manutenções necessárias. É claro que aqui a preocupação é maior, né? Por exemplo, na estrutura de concreto, por exemplo, nós não temos essa preocupação com cupins, com insetos e tudo mais. A madeira tem baixa resistência mecânica, relativamente baixa quando comparada, por exemplo, ao concreto e ao aço, tá? É... Porém, dependendo da madeira, ela consegue ter uma resistência muito elevada, principalmente se os processos de fabricação lá, a parte de secagem for feita da forma adequada, que a gente vai ver mais adiante. A madeira é apropriada para construções temporárias. Então, aqui é uma verdade, né? E isso muita gente sabe, né? Muita gente, na verdade, assim, quando fala de construir madeira, já pensa logo em fazer um barracão. Por exemplo, no canteiro de obras, fazer lá o galpão, barracãozinho, para guardar material, para guardar equipamentos, né, ferramentas, tudo mais, o almoxarifado. Então, que é uma construção que dá para fazer, por exemplo, com chapa compensada, com madeirite, e depois de um tempo, né, acabou ali vai ser desmontado. Então não precisa ter aquilo ali por um longo período de tempo.
A madeira exige muita... Então, assim, muitas vezes a visão que a pessoa tem é só essa aqui. A madeira serve só para isso. Além de, né, o mais comum aí é fazer cobertura de telhado, né? A madeira, ela exige muita manutenção, que é um pensamento que as pessoas têm, que não deixa de não ser uma verdade, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Se tiver infestação de inseto, se tiver intemperismo, né? Chuva, molha, seca, vai degradando essa madeira, então tem que tomar as medidas necessárias. Agora aqui, algumas vantagens da estrutura, dessas estruturas de madeira, tá? Primeiro, madeira é um produto natural com grande variabilidade, cujo processo produtivo em relação a outros produtos industrializados exige baixo consumo energético e respeita a natureza. Aqui é um adendo aqui de novo, um asterisco, né, um parênteses aí, respeita a natureza quando a exploração é feita de forma legal através de áreas reflorestadas com esse fim exclusivo, né? Não vai respeitar a natureza hora nenhuma se a gente estiver extraindo isso da natureza lá, virgem lá, de forma ilegal, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daqui. Mas, em geral, então, ó, o processo de produção dela, né, a gente vai precisar, ele exige baixo consumo energético, né, energia lá das serras para poder fazer o corte das peças, mas em geral não precisa de muita coisa. Então, consome pouca energia e respeita a natureza, mas isso aqui sempre atentando para essas questões aí de ser de área de reflorestamento. A madeira é um excelente isolante, tá? Então, tanto isolante térmico quanto até acústico, né? Aqui eu trouxe mais o térmico, né? Ó, então, excelente isolante, redução da energia usada no aquecimento e climatização de edifícios. Então, quando você tem um edifício de madeira, tá? A madeira ela consegue isolar bem termicamente em relação ao ambiente externo. Acaba que se você tiver climatização dentro do ambiente, você vai gastar menos energia para manter aquele ambiente a determinada temperatura, porque vai evitar a perca de energia na forma de calor para o meio externo. A madeira ela é fácil de trabalhar. É fácil de trabalhar, mas aqui novamente, né? É uma vantagem, mas a gente tem que sempre pensar. Ela é fácil de trabalhar desde que eu tenha mão de obra qualificada, porque se eu não tiver também vai virar uma cagada, né? Permite ligações e emendas fáceis de executar. Então a gente pode emendar e ligar a madeira de diversas formas, né? Por parafuso, por chapas, que a gente vai ver mais adiante. Então é fácil trabalhar com ela, desde que a mão de obra saiba fazer isso. Depois, ótimo desempenho se feita a correta manutenção. Se respeitado o período de secagem, isolamento, isolando o contato direto com a água, tá? Então, tem que fazer manutenção. E aí, a manutenção. Manutenção nós temos em todos os tipos de estrutura, devem ter, né? Se for uma estrutura de concreto, vai ter que ter. Se for uma estrutura metálica, deve ter manutenção também, para evitar corrosão. Assim como é de madeira. Então, essa questão aí eu vou ter muito custo com manutenção. Isso é em todas as estruturas. De repente, uma estrutura de concreto consegue ter uma vida útil maior, eu vou demorar mais um pouquinho para dar manutenção nela. Mas ainda assim, eu vou ter que dar, senão aquela estrutura vai se degradar tanto a ponto de entrar em colapso, que é o que acontece a todo momento aí que nós vemos, a gente vê aí acontecendo com viadutos, com prédios, né, e tudo mais. Então ela tem um bom desempenho, a madeira ela tem um bom desempenho se respeitarmos esses requisitos aqui, ó. Também isolando do contato direto com a água. Aqui é fácil isolar diretamente com a água. A pior situação é quando a madeira ela molha, seca, molha, seca, molha, seca. Se ela ficar, por exemplo, toda submersa, é uma situação menos prejudicial do que ela ficar naquele molha, seca, molha, seca, molha, seca, porque ela fica sujeita a um tipo de ambiente só. Quando tem variação de ambiente, que ela molha, aí ela expande, né, absorve a água, aí seca, ela retrai. Essa é a pior situação possível. Agora, algumas desvantagens, tá? Primeiro, a madeira ela é sensível ao ambiente aqui. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma variação muito grande do volume dela quando tem variação de umidade. Então eu tenho a madeira aqui, né? Vamos já que aqui seja madeira. Se molha, ela aumenta do volume. Pá, 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 pá. Aí quando seca, ela vai e reduz o volume. Então ela tem essa variação de dimensão aqui. Isso é ruim, né? Principalmente, por exemplo, se nós tivermos aqui, imagina que eu tenho um encaixe para ser feito de uma peça de madeira
em que ele tem que estar perfeitamente encaixado aqui. Eu vim com a madeira aqui, vou encaixar ela aqui. Isso aqui tem um tamanho padronizado. Imagina que essa minha madeira, quando molha, ela expande, aumenta. Aí força essa lateral aqui. Aí quando ela seca, ela se retrai. Aí acaba ficando uma folguinha. Então isso aí é complicado de trabalhar com ela nesse sentido, né, de variação. Se eu estiver trabalhando numa estrutura, em alguma coisa que eu não posso ter variação de dimensões aqui, isso acaba sendo prejudicial. Depois, ela é bastante vulnerável aos agentes externos que a gente acabou falando, né? E a sua durabilidade é limitada quando não são tomadas medidas preventivas. Agentes externos aqui, a gente pode ter os agentes da natureza, que a gente vai ver depois, e agentes biológicos, tá? A gente vai ver agora em quais são eles. Quando não tomadas medidas preventivas, né? A madeira é um material combustível, que é aquilo que nós já havíamos comentado anteriormente, né? Pega fogo com facilidade. E defeitos de crescimento, secagem, produção e interação. Defeito de crescimento é o seguinte: eu quero que minha madeira cresça reto aqui, minha árvore, para eu poder tirar uma tábua retinha aqui. Se ela crescer torta aqui, não vai funcionar isso, né? Então ela vai poder ser utilizada, por exemplo, para outro fim, para a produção de madeira compensada, que aí a gente vai usar quase que só o pó, quase que só a serragem dela, né? Para poder fazer esse tipo de material que a gente vai ver depois. Mas nesse caso aqui, se for para usar aqui, por exemplo, fazer umas colunas, né, umas vigotas, pilares, aqui já acaba ficando prejudicado. Problemas também com a questão da secagem, que nós vamos ver, que se não for bem feita, né, a madeira ela tem umidade. Quando ela está verde, ela possui umidade. Quando nós extraímos essa madeira da natureza, ela vai para uma etapa que ela passa por um processo de secagem que deve ser executado da melhor forma possível para evitar que essa madeira ela não venha a sofrer empenamento. Tá, então aqui ó, quanto à origem da madeira, nós temos a madeira de origem natural, que é aquela que está na natureza, da forma como ela é. E aí nesse caso aqui nós temos diversos tipos aqui, ó, de, de árvores diferentes, né? E a madeira de reflorestamento, que na grande maioria dos casos, né, planta-se um único tipo de árvore, por exemplo, o eucalipto, numa grande área aqui. Eu só tenho uma espécie aqui, em detrimento daqui que a gente tem diversas espécies no mesmo espaço. Então aqui eu tenho uma única espécie plantada, tá? Essa aqui é a situação que nós podemos trabalhar, né? Nós podemos extrair. Aqui não. Aqui algumas espécies comerciais no Brasil, né? Não sei se vocês lembram lá da biologia, nós temos as árvores coníferas, as dicotiledôneas, né? Que são as folhosas aqui. Então são alguns tipos, eu só elenquei aqui algumas desses tipos de árvores que nós temos, tá? Algumas espécies que podem ser usadas aí para a extração de madeira. Então cupiúba, itaúba, garapa, cedrinho, jatobá, ipê, então todos esses aqui. O eucalipto aqui, né? O eucalipto muito utilizado em diversas áreas da construção civil, para a produção, por exemplo, de escoras, até na zona rural, na fabricação de secas, de barracões. Aqui a gente tem as coníferas, araucária, pinos, diversos tipos de pinos, né? Então são árvores aí que podem ser utilizadas. Beleza, vamos dar sequência aqui. Aqui, ó, essa imagem aqui é só para a gente entender como que é a estrutura de uma árvore macroscópica. Macroscópica é aquilo que a gente consegue enxergar a olho nu, tá? Aqui faltou um acento aqui, né? Não, aquilo que a gente consegue enxergar a olho nu. Então eu trouxe aqui uma imagem, ó. Vocês podem ver aqui na região central que nós temos o que nós chamamos de cerne, tá? Depois a gente tem o alburno, câmbio, casca interna e casca externa. O que é cada uma dessas camadas aqui, porque cada uma delas serve? Essas camadas as árvores vão ganhando à medida que a vida delas vai aumentando, tá? Então, quando ela é novinha, ela não tem todas essas camadas aqui ainda não. E aí esses anéis vão aumentando à medida que os anos se passam. O que é a medula, né? Aqui, ó, a medula não está representada aqui, mas a medula, ó, essa região mais escura aqui, ó, toda essa aqui, ó, que eu tô agora, é o cerne. A medula é bem esse pontinho mais escuro aqui, tá? O que é a medula? A medula é o tecido em torno do qual ocorre o primeiro crescimento da árvore. Então, a gente tem só né, diria minha avó, um fiapim lá dentro, né, quando a plantinha está começando a crescer. E em volta disso daqui ela vai ganhando camadas e vai crescendo aqui, tá? Então isso aqui seria a medula. O cerne é a região formada por células nativas que servem de sustentação e depósito de extrativos aqui. Então o cerne é essa região aqui, opa, peraí, quase toda essa região aqui do tronco da árvore aqui, nessa região bem grande aqui. Daqui a gente tira madeira, né, e tudo mais.
O alburno, o cerne não, né? Perdão, o cerne nossa, falei errado aqui. O cerne é a região formada por célula nativa, que é essa regiãozinha aqui, ó. Isso daqui é do alburno. Vou até apagar aqui agora, senão para não confundir ninguém aí, que eu acabei falando ao contrário aqui. O cerne é isso daqui, que é essa região formada por células nativas que servem de sustentação e depósitos extrativos. Agora o alburno, que é essa região aqui, ó. Essa região aqui é do alburno, que é a região formada por células vivas que servem de sustentação e condução da seiva bruta, né? A seiva que é um dos nutrientes das nossas árvores aí para elas poderem sobreviver. A gente tem o câmbio, que é essa faixinha aqui entre a casca interna e o alburno aqui, essa região aqui. Que o que é? É uma região onde ocorre o crescimento da árvore por divisão celular. Então aqui é uns processos biológicos que acontecem aqui que não cabe muita gente adentrar nisso agora. E a casca, que é a proteção externa das árvores formada por células mortas, tá? A gente tem a casca externa e a casca interna aqui, tá bom? Então olha só, eu falei agora há pouco que as nossas madeiras elas absorvem umidade, certo? E o que acontece? Então, se nós temos uma árvore viva lá no meio ambiente, lá na natureza, na floresta, a gente tem, como ela está viva, a madeira está verde, a gente fala que a madeira está verde ainda. Nós temos aqui, ó, uma região onde a árvore pode estar, o interior dela aqui até 100% saturado aqui, tá? Nessa faixa de região aqui, ó, nessa faixa de região aqui, onde a madeira está verde, né, a partir dos 25% aqui de umidade até chegar no 100%, onde ela esteja totalmente saturada, nessa região aqui, as propriedades mecânicas das árvores são constantes. Daqui para cima, de 25% até chegar em 100%, tem propriedades mecânicas constantes, sem variação volumétrica aqui, tá? Então eu posso aumentar a água aqui, mas ela não vai expandir muito o volume. E as propriedades mecânicas aqui, ó, por exemplo, resistência, a questão da deformabilidade, que está muito relacionada ao módulo de elasticidade, né? Eu aplico uma carga, eu aplico uma carga, um carregamento, um esforço, e esse meu elemento ele se deforma, então aqui passa a ser constante. À medida que eu começo a secar essa árvore, né, a umidade menor que 25% aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma madeira parcialmente seca, e quando eu tenho 15% de umidade na madeira, ela passa a ser considerada uma madeira seca. Por que não zero? Porque é muito difícil a gente conseguir retirar toda a umidade da areia. Não sei que, da areia não, né? Perdão. Eu falo de umidade, eu lembro de areia. Da madeira, é muito difícil nós tirarmos toda essa umidade, a não ser que seja um secamento em estufa, aquecer essa madeira. Ah, falei da areia, né? Lá na areia, nossa areia, ela pode estar sequinha lá no depósito, né? Mas ela vai ter uma certa quantidade de umidade. Na madeira aqui da mesma forma. Só que aí quando a gente diminui essa madeira passa por um processo de secagem, que pode ser natural, pode ser artificial, a gente vai ver, as propriedades mecânicas aqui aumentam, tá? Então, quanto menos água tiver na minha madeira, mais sequinha ela tiver, maior vai ser a resistência dela e menos ela vai conseguir menos ela vai se deformar quando ela tiver um peso, uma carga em cima dela. Por isso que a madeira que a gente compra, por exemplo, para fazer uma estrutura, ela tem que ser uma madeira seca. Se esse processo de secagem foi feito inadequado, se a madeira ainda está verde, né, então, digamos assim, tem muita umidade nela, vão acontecer problemas, né? Vai acontecer, por exemplo, né, já viram lá, quando aqui eu tenho uma carga, né, aqui, e aí eu tenho um telhado aqui em cima, e ou o telhado aqui ele se deforma todo aqui, aí vira aquele asa de andorinha, né, que às vezes o pessoal chama, que às vezes nem é, às vezes é por querer, né? Às vezes nem é. Ou então essa viga aqui, ó, esse elemento vai se deformar assim. Então são coisas que podem acontecer se essa madeira estiver verde, né? Essa madeira vai selar. Beleza? Então aqui, ó, ponto de saturação das fibras aqui e tal. Aí eu tenho um pouquinho de água livre, aqui eu tenho toda a água, só tenho mesmo água superficial aqui interna, a madeira está sequinha. A árvore viva apresenta alto teor de umidade. Ao perder a umidade depois da colheita e depois do desdobro, a madeira retrai. Desdobro? O que vem a ser desdobro? É esse processo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui nessa imagem. Desdobro é o processo. A primeira mecanização que a nossa árvore passa, a madeira, né, para ser transformada nas peças que a gente quer. Então é o processo de corte.
um corte bruto ainda aqui, né? Retiro aqui a peça que eu quero. Depois vai fazer um lixamento aqui, né? Dependendo do acabamento, dependendo do que vai ser. Mas em geral é esse primeiro corte que a gente faz aqui, tá? Então olha só, o processo de secagem da madeira. Isso aqui é muito importante. Porque aqui tá onde a nossa madeira vai ser boa ou vai ser ruim. Onde ela vai ser vendida ou ela vai ser... vai ficar lá estocada, né? Não vai servir para nada praticamente. A importância da secagem. Aumento da resistência e rigidez. Ou seja, quanto mais sequinha, maior a resistência da nossa peça, maior a rigidez. Rigidez, como eu já havia falado, você já deve ter visto sobre isso aqui também nas disciplinas de estruturas, é uma propriedade do material de não se deformar. Não se deformar não, né? Quanto mais rígido, menos ele se deforma, né? Imagina aqui o gráfico que a gente tem, mais ou menos isso aqui, ó. Aqui eu tenho a nossa deformação, tá? Delta, deslocamento. E aqui em cima, por exemplo, eu tenho força aplicada lá. Uma força, uma carga. Então, ó, eu aplico uma força e esse meu negócio deforma um pouquinho aqui, ó. Então, se eu tiver um módulo com alta rigidez, um material com alta rigidez, eu vou aplicar muita força e ele vai se deformar aqui, ó. Perceba que vai deformar um pouquinho. Se a rigidez for baixa, com pouquinha força, ele já deformou um tantão. E não é isso que eu quero. E isso aqui, ó, é em tudo, tá, pessoal? De estruturas. É em concreto, é em metálicas e é em madeiras também, tá? E não só em estruturas, né? Pode ser uma cadeira, né? Pode ser uma mesa, pode ser qualquer coisa, né? Eu não quero que aquele material se deforme. Que não deixe de ser uma estrutura, né? Uma cadeira é uma estrutura, né? Não é estrutura edificação, né? Mas é uma forma de estrutura. Redução da fluência, né? Quanto maior, mais bem sequinha, né? Melhor feito o processo de secagem, menor a redução da fluência. O que é a fluência? É a capacidade que o material tem de se deformar ao longo do tempo sob o efeito de uma carga permanente. Então, imagine que a gente tem aqui uma viga de madeira, aqui em cima dela tem telhado, ou seja, sei lá, tem alguma coisa aqui em cima aqui. Então, essa carga desse telhado aqui, ó, ela tá aqui a vida inteira. Então, ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, o material ele sofre efeito da fluência, ele vai se deformando. Passou 2 anos, ele deformou um pouquinho. Passou 3 anos, ele deformou um pouquinho. Passou 10 anos, ele deformou um pouquinho. Bem pouquinho, tá? Aqui eu desenhei exagerado. Até chegar uma hora que tende a dar uma equilibrada aqui, a não se deformar mais, tá? Mas é isso. Então, reduz o efeito da fluência. Se a madeira estiver verde, ela vai deformar muito, 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 muito. Se ela estiver seca, feito o processo de secagem da forma adequada, ela vai demorar mais a secar. Aumenta a durabilidade, reduz o risco de ataques, né? Estabilidade dimensional, ou seja, minha madeira não vai ficar uma hora a largura dela aqui é 14, aí ela molhou, virou aqui é 14, outra hora ela molhou, virou 15, então não vai acontecer isso. Redução dos defeitos. A secagem ela pode ser feita de forma artificial em estufa, secagem ao ar livre e secagem por micro-ondas. Aqui são os 3 tipos de formas de executar essa secagem que nós temos. Os agentes de degradação aqui, que nós temos, que podem influenciar, são, aqui eu acabei, ficou ruim aqui, né? Ficou feio. Tentei colocar aqui eu coloquei com uma fonte maior, aqui ficou uma fonte menor. E aqui acabou que eu não me atentei a isso, desceu aqui, mas depois eu edito lá. Então, agentes de degradação. Nós temos agentes aqui químicos, físico-químicos e biológicos. Físico-químicos, o que são? Ó? É fogo, agente climático, né? Chuva, intempérie, vento, desgaste mecânico, imagina, sei lá, um piso, né? Um assoalho de madeira sofrendo constante ali atrito. Ele sofre desgaste mecânico aqui, natural dele. Produtos químicos, né? Apliquei um produto inadequado na madeira, ou um produto que agride a madeira, né? Então, isso vai provocar deterioração dela. E nós temos os agentes biológicos, que esses aqui são muito comuns, tem que tomar cuidado com eles. São micro-organismos, são os ambientes aqui, quando a gente tem perfiltração marinha aqui, tá? Ambiente marinho, tem micro-organismos lá dentro também que vão provocar deterioração. E os insetos, né? No caso, cupins, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daqui, fazendo os devidos tratamentos da madeira, aplicando produtos adequados para que ela tenha uma vida útil maior e que eu não precise da manutenção tão cedo, né? Espaçar esse período de manutenção, porque se não tiver também, uma hora vai acontecer esse problema aqui. Então, só algumas imagens aqui. Então, ó, o que a gente tem de agente biológico? Fungos emboloradores e manchadores,
Então, causam manchas na superfície, causam bolor. Fungos apodrecedores, né? Podridão branca pode causar uma podridão parda ou uma podridão mole. Né? Quando a gente pega uma madeira que ela está com esse aspecto aqui, que a gente passa a mão e ela já está meio que esfriando, né? Tá meio que quase que orgânico dentro, então a matéria orgânica já, né? Então isso aqui a gente tem que evitar que isso aconteça, né? Imagina se acontecer numa estrutura de uma casa ali, num pilar de uma casa de madeira que suporta determinada carga, né? Não pode acontecer isso. Nós temos os cupins e as brocas aqui, que são agentes agressivos aqui que vão deteriorar a nossa madeira, tá? Elementos estruturais de madeira maciça. Madeira serrada, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fui duplicar um slide e acabei apagando um, eu acho. Antes disso aqui, eu vou jogar aqui no Google que aí eu mostro aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Madeira roliça de eucalipto. Nós temos, só mesmo para poder, era um slide que só falava os tipos de madeira que nós temos. Então nós temos aqui primeiro, ó, nós temos as madeiras roliças, tá, pessoal? Que são as madeiras que a gente traz da natureza aqui, por exemplo, aqui ó, no caso do eucalipto, né? E a gente usa ela nessa forma que ela está aqui mesmo. Faz um tratamento nela e aí tá vendo? Ó, ela é usada nessa forma aqui, bem rústica mesmo, tá? E a outra forma que nós temos é a madeira serrada, né? Que é a madeira que passa por um processo lá, passa por serra, faz os cortes nas dimensões que a gente quer, no formato que a gente quer, para ser usado. Então olha aqui, ó, principais espécies: Itaúba, angelim, ipê, jatobá, que são madeiras de alta densidade. Cupiúba, garapa, eucalipto, madeira de média densidade, e cedrinho, cambará, araucária, pinos de baixa densidade. O que é alta, média e baixa densidade? É o peso específico da nossa madeira, né? Se ela é uma madeira que tem menos vazios, que tem, de certa forma, ela é um pouco mais resistente, ela se caracteriza como madeira de alta densidade. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, essa madeira e fizer um cubinho aqui, ó, cada uma dessas madeiras aqui, eu fizer um cubo aqui de 1 metro por 1 metro por 1 metro aqui, a madeira de alta densidade ela vai ter um peso maior. As fibras aqui internas da madeira, elas estão mais próximas uma da outra, tá? Estão mais próximas uma da outra, mais juntinhas, logo a gente tem mais material aqui e tem um peso maior. Aqui esse material é mais espaçado, tá? Algumas dimensões aqui, ó, só para efeitos, só para mostrar mesmo, algumas dimensões da madeira serrada, né? Então a gente tem pranchões, a gente tem caibros, tábuas, ripas, sarrafos, vigas. Então, por exemplo, vigas, a gente tem viga de 15 por 15, de 7 de largura por 15 de largura e 15 de altura, né, que aí já é quadradona. De repente aqui pode ser usada, por exemplo, para um pergolado. Talvez nem precisava isso aqui tudo, essa seção toda para resistir às cargas, mas talvez tenha um pergolado que por função arquitetônica eu quero deixar ele mais robusto, então vai ter que ser assim, aí usa-se vigas de 15 por 15. Viga de 7,5 por 15, 7,5 por 11,5, 5 por 20, 5 por 15, tá? Então, essas dimensões aqui, né, o caibro, o tábio de rifa aqui, de ripa, isso vai ser definido, qual que vai usar, com base no projeto estrutural lá, né, com base no vão a ser vencido, né? Se eu tenho um vãozinho menor aqui, ó, por exemplo, né, para ser vencido, tem um vão maior, eu vou ter que ter uma altura aqui maior do que essa aqui, por exemplo, né? Então, tudo tem que ser avaliado aí, tá? Aqui alguns derivados da madeira, que a gente até tinha comentado lá atrás, né? O que acontece? Às vezes, né, nesse tipo de madeira aqui, ó, toda madeira é aproveitada, na verdade, para produzir esses tipos de madeira aqui. A gente tem as lâminas, as partículas e as fibras, tá? Eu não vou ficar entrando muito nessas nomenclaturas aqui, não, mas olha assim, esse tipo de chapa aqui, ó, laminado, o que acontece? Dá para vocês perceberem aqui que ela tem uma densidade bem baixa, tá? E aqui, ó, são como se fossem lascas, né, de madeira coladas umas sobre as outras, formando aqui esses painéis. Aqui, ó, aqui nós temos o MDP e MDF, que são chapas aqui, ó. Essa aqui, o MDP, é de média densidade, tá? E essa daqui é de alta densidade. O que significa dizer? Tá vendo aqui, ó?
Dá pra gente ver pela superfície do acabamento aqui, ó. Nesse tipo de material aqui, nós temos aqui um material mais pulverulento aqui, mais grosso, tem maior número de vazios, esse aqui está mais espaçado, ele acaba sendo mais leve. No MDF está tudo bem justinho. Então o MDP tem muito material, tem muito móvel, né, feito com esse material aqui, mas ele é um material que, por exemplo, na presença de umidade, nenhum dos dois é bom pegar umidade, mas esse aqui, na presença de umidade, por exemplo, ele absorve mais umidade, ele acaba se desgastando mais, logo começa a deteriorar isso aqui, aí se começou a arrancar isso daqui, começa a farofar, né, esfarelar tudo. O MDF ele é um material de qualidade melhor, né? Tem um acabamento melhor, ele é um material mais denso, aqui o material que está bem mais unido, então ele acaba sendo um material melhor. Nesse tipo de produção aqui, né, de derivados da madeira, acaba que nós não temos quase que nenhum desperdício de material. Por quê? Ó? Porque, imagina que eu tenho um tronco de árvore. Tronco de árvore, eu retirei uma peça daqui, outra peça daqui e tal, etc. Aí sobrou aqui uns cantinhos aqui, ó, de madeira, com madeira aqui que não vai ser utilizado para coisa nenhuma. Eu posso ir lá e usar para fazer isso daqui, porque aqui, ó, eu não preciso dela inteira, né? Eu posso pegar os pedacinhos, picar, triturar tudo para fazer isso aqui. Então, olha só, algumas vantagens aqui dos derivados de madeira. Produtos industrializados têm melhor controle de qualidade, né? Porque a gente sabe que produto de qualidade, quando a gente compra produto industrializado, quando nós compramos, ele passou por testes, ele passou por certificações que tem que atender. Então a gente sabe que vai ser um produto com mais qualidade. Melhor estabilidade dimensional, né? Se eu quero uma chapa com 2,5 cm, ela vai vir com 2,5 cm, não vai vir com variações. Não vou comprar uma de 2,5 e chegar uma de 3, por exemplo. Se chegar, eu posso recorrer com o fabricante e procurar os nossos direitos aí. Homogeneidade, aqui dimensional também, né? A gente compra no tamanho que quer. Homogeneidade de defeitos reduzidos. Melhores propriedades mecânicas, porque foi feito um processo industrial, né? Com maior qualidade, com maior rigor. As indústrias indicam as propriedades e recomendações de uso. Então, se a gente vai comprar lá um material, lá, um determinado tipo de chapa, ou uma madeira e tal, o próprio fabricante vai falar pra gente, olha, esse material ele pode ser usado só em ambiente interno, só de tal forma, só assim, assim, assado. Ele não deve ser usado nesse tipo de situação, essa e essa. Se a gente resolver usar é por nosso risco, mas o fabricante já indica o uso correto do material. Variedade de formas, dimensões e composições, né? Eu posso comprar na forma que eu quiser, nas dimensões que eu quiser. Tem as dimensões comerciais, mas se precisar dá para pedir também para fazer por encomenda. As árvores podem ser de menor diâmetro, como eu falei, né? Eu não preciso esperar. E aí isso é bom até para o produtor, né? Porque para uma árvore ganhar aqui, por exemplo, sei lá, 80 centímetros de diâmetro, vai um certo tempo, né? Mas se eu posso vender a minha árvore lá já com, sei lá, 25, 30 centímetros, porque para poder produzir isso aqui, eu não vou fazer aqui, por exemplo, bigotes, eu vou fazer aquelas chapas compensadas lá. Então eu não preciso da madeira tá grossa assim. Então acaba que ela, ao invés de eu precisar esperar, sei lá, 10 anos para poder a madeira ficar na idade correta, com 5 eu já posso extrair e vender. Depois vem, planta de novo e tal. Aproveitamento de quase 100% do lenho. O que vai desperdiçar aqui é só a região aqui, né? A casca, né? A casca não vai ser usada, mas o resto vai. Grande emprego de madeiras de reflorestamento, produtos ecologicamente corretos com o solo do mercado consumidor, e o Brasil possui grande adição de produtos laminados. Aqui tem as características aí, tá? Só complementando. Aqui, ó, só alguns exemplos de estruturas que a gente tem. O sistema de viga coluna pilar, ó. Então olha só, aqui tem um pilar, aqui vem uma outra viga passando, tá vendo aqui feito esse encaixe aqui. Aqui também, ó, os pilares, as vigas e tal. Então, um método construtivo. Outro que a gente tem é o sistema treliçado. Então, assim como nós temos lá as treliças metálicas, a gente pode ter treliça de madeira, que pode ser usado de propósito para causar, por exemplo, um efeito arquitetônico específico, ou em barracões, principalmente em barracões em áreas rurais, é muito utilizado esse formato aqui. Nesse caso aqui, deve-se ficar atento às ligações entre as peças de madeira que podem ser por entalhe ou com o uso de conectores, tais como pregos, parafusos, chapas com dentes estampados, etc. Então, olha só, nessa foto aqui dá pra ver que aqui tem uns pontinhos, vocês estão vendo, ó. Aparentemente foi feito com... Não dá pra enxergar direito, mas eu acredito que sejam parafusos, tá?
Esse daqui, ó, já é com essas chapas aqui, ó, com dente estampado. Como que funciona? Aqui tem um exemplo de uma chapa, eu fiz questão de pegar, que mostra aqui, ó, você vai fazer a ligação, tá? Então você meio que é como se fosse um monte de prego, né? E aí fixa essa chapa aqui para poder promover a ligação dos elementos aqui. É claro que, e aqui depois, como tá vendo aqui, ó, tem um entalhe aqui que vai impossibilitar o arrancamento. É claro que todas essas ligações aqui, mesmo que seja prego, ou essa chapa, ou os parafusos, tem que ser feito uma continha, tem que ser feito, principalmente dependendo do tamanho da carga, né? Tem que ser feita uma continha para ver a quantidade de parafusos para usar, a quantidade de chapas dessa aqui, o tamanho que elas vão ter que ter, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Aqui, em forma de arco, né? Então, na nossa região aqui, pelo menos, eu acredito que seja aqui mesmo, vocês conseguem ver, aparentemente não são quadras de tênis, né? Nesse formato aqui, para nós aqui é mais incomum de nós vermos aí, né? E aqui a estrutura aporticada, tá? Formando aqui pórticos. Bom, de madeiras era isso que eu queria passar, tá? Tem muito mais informações, tem uns vídeos lá bem legais lá no recomendo que vocês vejam, no Moodle, tá? E a gente vai ver aqui agora, então, rapidamente, brevemente, sobre vidros também, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Oxe, o que eu tenho aqui em cima aqui da minha... Então, deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui, pessoal. Uai, criou uma imagem aqui em cima de cada um dos meus slides aqui. Vou nem fazer vou nem fazer o corte do vídeo não, que rapidinho eu resolvo aqui. Não sei como isso veio parar aqui. Muito estranho. Mas beleza, tudo bem. Então a ideia agora é a gente ver um pouquinho aqui sobre os vídeos, tá? Passei demais aqui. Então o que é um vidro, né? Conceito geral de vidro. O vidro ele é um material inorgânico, homogêneo e amorfo. Não tem cheiro, não tem cor, é um material homogêneo. Obtido, cor tem, né? Não tem cor, cor pode ter. Através de resfriamento de uma massa de minerais em fusão. Seu principal mineral constituinte é a sílica e a matéria-prima a areia, tá? Então a matéria-prima é a areia e a sílica presente na areia. Passa por altas temperaturas, tem um vídeo de fabricação das areias que eu coloquei para vocês verem, tá? Recomendo que vocês assistam, vídeo bem, coloquei uns 3 vídeos lá bem curtinhos. Vai dar tempo em função da quantidade de tempo que vai durar essa aula aqui, dá tempo tranquilamente vocês verem. As principais características do vidro são então ó, transparência, dureza, inalterabilidade, resistência química e mecânica, propriedades térmicas, ópticas e acústicas. Então existem tipos de vidros que vão favorecer uma dessas ou mais dessas propriedades aqui, essas características. Por exemplo, tem vidro que tem propriedade acústica, sistemas de montagem de painéis para evitar a passagem de som entre ambientes, né? Tem vidros que são mais duros. A gente vai ver os tipos de vidro aqui, tá? Então, ó, utilização de vidro. Com espaço ampliado desde a Idade Média, em função da sua grande diversidade, o vidro pode ser utilizado como aqui, ó, revestimento de parede, e a gente pode ter bloco de vidro, tijolo de vidro, né? É muito comum a gente ver isso daí. Bom, na verdade, hoje até menos, né? Mas tem aqueles blocos que é um tijolo mesmo, tá? É um tijolo mesmo, você já deve ter visto aí, que é todo de vidro. Eu particularmente não acho muito bonito não, mas dá para poder usar. Revestimento de fachadas, pisos e coberturas, esquadrias, portas e janelas, bancadas, guarda-corpos, divisórias de ambientes aqui, isolante térmico e acústico, então diversas finalidades aí para os vidros. O que vai influenciar na escolha do vidro? Como que eu escolho o vidro? Primeiro, tem que saber o local que eu vou aplicar ele. No caso, característica do ambiente, o fluxo de pessoas, se vai estar numa região de muita insolação, se vai estar numa região externa ou interna. Tudo isso são fatores importantes para a gente escolher o melhor tipo de vidro, o tipo de vidro mais adequado. Depois, estética. Talvez esse aqui seja o principal aí, né, dos vidros. Quando a gente está trabalhando com vidros, né, principalmente para o cliente,
ele olha muito a parte estética, né? O efeito que o cliente deseja para o produto final. Se vai ser uma fachada como essa aqui, com a superfície, né, de certa forma um pouco espelhada, né? Ou se vai ser todo transparente. Então, tudo isso aí são fatores que tem que ser levado em consideração na escolha do vidro, né? O aspecto que a gente quer passar. A resistência mecânica exigida do vidro em função do seu uso. Então, é um vidro que vai ser montado numa esquadria ali, ou é um vidro que vai estar encaixado nos caixilhos de uma janela, por exemplo, ou é um vidro que vai formar um painel como esse aqui, né, um painel cortina aqui, uma parede cortina, que vai receber, por exemplo, aqui, ó, cargas de vento, né? Então esse vidro tem que ter uma resistência maior, principalmente a flexão, porque ele tem que ter uma capacidade de se deformar um pouquinho assim, né? Então, tudo isso são fatores que a gente tem que levar influência na hora de escolher o tipo de vidro, né, para não usar o vidro inadequado. Tem até um documentário no YouTube de um edifício, de um prédio, eu esqueci o nome dele, nos Estados Unidos, se não me engano, que por ele ser muito alto e estar sujeito a esforços de vento muito elevados, teve que se produzir um vidro e painéis de fixação específicos para aquele caso, para atender as exigências, né? Então, tem que seguir esses parâmetros aí. O intemperismo sofrido pelo ambiente, especialmente no caso de fachadas, tudo isso eu já falei aqui, né? Questão de vento. Tipos de vidro. Agora a gente vai ver um pouquinho dos tipos de vidro. O primeiro vidro que a gente tem é o vidro liso. É o vidro mais comum e é o mais comum que a gente tem aí, porém ele é o mais fraco, então tem que ter algumas limitações quanto ao uso dele. Então, ó, um tipo de vidro liso é o vidro fantasia. O que é esse vidro fantasia? Ele recebe esse nome pelos diferentes padrões estéticos impressos na lâmina do vidro, tá? Então, olha só, que seriam esses casos aqui, ó. Pontilhado, quadrado, não estou conseguindo enxergar isso aqui. Astral Plus, Antílope. Então, tá vendo? A superfície mais rugosa aqui, com diversos padrões de acabamento, né? Como se fosse prensado aqui. Então, não é porque o nome é liso que a superfície é perfeitamente lisa, né? Liso é a característica do vidro, mas ele pode ter esses acabamentos superficiais aqui com texturização. Possui espessuras comerciais que vão de 2 a 10 milímetros e cores incolor, verde, fumê, bronze, entre outros. É indicado para uso em esquadrias de pequeno porte, até 2 metros quadrados, já em função da sua limitação, né, de resistência. Né? Esse tipo de vidro aqui ele é um vidro bem mais frágil. É o mais comum, mas ele é frágil. Um outro tipo de vidro que nós temos é o vidro temperado, que é o vidro que passa pelo processo de tempera. O que acontece? Esse vidro aqui, quando está sendo fabricado, ele é aquecido a uma temperatura muito alta. Depois ele é resfriado imediatamente, para ele conseguir atingir melhores resistências, tanto a compressão quanto a flexão. É como se fosse o processo de pasteurização do leite, né? Leite industrial aí. Aquece, depois esfria. Por que resistência à flexão? Porque esse é um tipo de vidro que pode ser utilizado em painéis maiores, em fachadas, em portas, em ambientes aqui com mais de 2 metros quadrados. E aí imagina, por exemplo, aqui que eu tenho aqui tem uma divisória aqui, tem um montante aqui, né, de alumínio, pelo jeito. Mas imagina que eu tivesse uma viga diretamente aqui. Esse vidro aqui, ó, ele tem que ter uma capacidade, imagina que isso aqui é a folha de vidro. Ela tem que ter uma capacidade de resistir a cargas aqui, uma certa carga de compressão, e esforço e flexão devido a esforço lateral aqui. Por exemplo, uma pessoa empurrando isso aqui, né, sem querer, ou às vezes escora aqui, esse vidro ele tem que ter uma capacidade de se deformar um pouquinho aqui e sofrer esses esforços de flexão. Então o vidro temperado consegue absorver isso aqui. A fabricação do vidro temperado também faz com que ele adquira características de quebrar em pedaços pequenos, favorecendo a segurança. E aí, como eu já falei aqui, olha, é indicado para divisórias, box, portas, vitrines, esquadrias com área vidraçada acima de 2 metros quadrados, tá? Vidro laminado. Laminado lembra lâminas, né? E realmente, esse tipo de vidro aqui, ó, ele tem camadas, tá? Ele é como se tivesse camadas, onde aqui no meio aqui nós temos um material específico que deixam ele mais resistente. Então é um vidro de segurança, composto de 2 ou mais placas. Então aqui tem 2, né? Aqui, ó, nessa escada aqui tem pelo menos umas 3, né? Que dá pra gente visualizar aqui de imediato. Que leva em seu miolo uma película de segurança, PVV aqui. Então, esse tipo de vidro aqui, ó, ele é indicado, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei essa foto aqui pra gente ver, né? Numa escada vai ter pessoas pisando aqui, vai ter muita carga, né? Pessoas sobe e desce. Então tem que ter resistência. Então o vidro laminado consegue atender isso daí.
É indicado para uso em locais cuja exigência quanto à resistência de vidro seja maior, que é o caso aqui, por exemplo, desta escada. Aqui ele ainda traz outros usos, né? A gente traz outros usos aqui de parapeitos, guarda-corpos, sacadas, janelas com áreas maiores que 2 metros quadrados, fachadas e coberturas, tá? Outro tipo de vidro que nós temos é o aramado. O que seria esse vidro aramado? Lembra concreto armado. Por quê? Porque ele tem uma tela metálica dentro dele. Uma telinha de aço aqui, tá? Então, olha só, dá para vocês verem aqui, ó. Tá vendo toda essa malha? Então, é quase que uma mini laje aqui, né? A gente for pensar assim, mini laje de vidro. Então, ó, semelhante ao vidro laminado, também é um vidro de segurança. Possui uma malha de aço entre as lâminas de vidro. Esse tipo de vidro é resistente ao fogo, não estilhaça quando quebrado e não sofre corrosão. Quanto que é indicado? Em locais onde a segurança deve ser reforçado. Portas corta-fogo, dutos de ventilação, e até por ele não estilhaçar, né, se ele vier a quebrar, né, se tiver uma porta que corta-fogo, um duto, algum lugar, na caixa de escada, ó, sacada, de alguém correndo, passando por aquele momento lá, não vai jogar, vai causar nenhum tipo de acidente. Tá? Então, é um tipo de vidro que tem uma malha dentro dele, uma malha de aço na sua composição. Outro tipo de vidro que nós temos é esse low E ou baixo emissivo aqui, que é um vidro que ele permite a passagem de luz ambiente aqui normalmente, mas ele impede a passagem de energia na forma de calor, tá? Então, eu vou negar isso aqui não, vou explicar pela imagem aqui, ó, imagina que a gente tem calor solar incidindo aqui, tá? Passa um pouco de energia aqui, mas a grande maior parte que entra aqui, ele consegue refletir boa parte aqui, e entra aqui então uma quantidade razoável de energia, mas a maioria na forma de fonte luminosa, calor entra pouco. E aqui dentro, imagina que é um ambiente interno, né? Exterior e interior, aqui tem um ambiente climatizado, com ar-condicionado e tudo mais. Esse ambiente aqui ele não perde energia para o meio externo, ou seja, esse ar frio que está aqui, há uma poupança de energia, né? Ele deixa que pouca energia térmica saia daqui. Então, ou seja, entra pouco calor e ele conserva bem aqui dentro, é um bom isolante térmico. Então, reduz o consumo energético em edifícios, em locais que tem esse tipo de uso aqui. Onde que ele é indicado? Em fachadas de edificações residenciais e comerciais, esquadrias de áreas externas aí. Outro tipo de vidro que nós temos, que não deixa, são os espelhos. Ah, poxa, espelho? O espelho é um vidro. O que é o espelho? Nada mais é do que um vidro liso, só que pintado com uma substância aqui que é altamente refletiva. Que substância é essa? É um composto de prata amônia, quimicamente reduzido a prata metálico e aplicado sobre ele. Uma tinta que passa aqui atrás e ele fica com essa propriedade de reflexão de imagens aqui. Indicações: composição de ambientes, principalmente ambientes de interiores, né? Projetos arquitetônicos aí. Em, em banheiros aqui, em salas, né? Dá para fazer essas composições bem legais aí. O último tipo de vidro que a gente tem, que eu queria comentar com vocês, é o vidro duplo ou insulado. A gente tem esses painéis de fixação desses vidros, e aí é como se fosse um vidro aqui, ó, realmente, ó, em duas camadas, tá vendo? Ó, dois vidros aqui com um vazio aqui, um vácuo aqui dentro. O que vai promover isso aqui? Vai promover isolamento acústico, tá? Então ele é composto por vidraçamento duplo que confere propriedades de isolamento térmico e acústico, tanto térmico quanto acústico. E onde que é bom usar isso daqui? Em locais onde você não possa ter ruído passando de um lado para o outro. Então, ó, ambientes com necessidade de isolamento acústico e térmico, como áreas com ruído intenso, estúdio de música, hospitais, indústria, até em escritórios, né? Escritórios a gente tem escritórios mais modernos, a gente tem salas, né? Salas de reunião e todas as divisões são feitas em vidro, né? Para dar uma amplitude no espaço, estão tudo em vidro. E aí você não quer que geração de ruídos em determinados ambientes, então pode-se usar esse sistema aqui, ó, que é esses vidros com essas duplas camadas aqui que vão promover bem esse isolamento acústico aí. E também isolamento térmico, né, que é como ele fala aqui, tá bom? Bom, pessoal, então com isso a gente chega ao fim dessa aula, né, que eu tinha para falar, comentar um pouquinho com vocês sobre madeiras e vidros. Espero que vocês tenham conseguido entender, absorver alguma coisa, espero que tenha sido interessante, coisas que vocês não sabiam ainda. Qualquer dúvida vocês podem deixar no fórum lá. Tem 3 videozinhos lá que eu gostaria que vocês assistissem, que vai ser exatamente o restante da aula, né? Foram aqui agora, se não me engano, uns
quase 1 hora de aula aqui, mais 3 videozinhos de 8, 10 minutos lá, dá o fechamento da nossa aula direitinho aí, tá? Mostrando lá então o processo de fabricação dos vidros e do MDF e um tipo de madeira ecológica lá, bem legal também, tá? Um reaproveitamento com reciclagem, ok? Então é isso aí, até a nossa próxima aula, um forte abraço.